Apostila módulo do cavalo. O tabuleiro. A maneira correta de colocarmos o tabuleiro é com a casa branca posicionada no canto direito, a regra da mão direita. No tabuleiro encontramos fileiras, colunas e diagonais. As colunas são representadas por letras minúsculas de A até H. São 8 colunas. E as fileiras são representadas por números de 1 a 8. São também 8 fileiras. As diagonais levam o nome da casa que começa e o nome da casa que termina a diagonal. Exemplo: diagonal H1 a 8. Diagonal E1 a 5. Todas as casas do tabuleiro têm nomes. Para encontrarmos os nomes das casas, juntamos a coluna com a fileira. Veja o tabuleiro ao lado com todos os nomes das casas. Posição inicial do jogo. A dama branca fica na casa branca ou clara e a dama preta fica na casa preta ou escura. As brancas sempre vão iniciar a partida. Valor das peças. Cada peça no jogo de xadrez tem sua força, conforme suas características. A partir do peão como unidade, estabelecemos os seguintes valores para as peças. O peão vale 1 e é a nossa referência. O bispo vale 3 peões. O cavalo também tem valor 3, ou seja, um cavalo e um bispo se equivalem. A torre é mais forte que um bispo e também é mais forte que um cavalo. Damos para ela o valor 5. A dama é a peça mais poderosa. Como ela se move como um bispo e como uma torre ao mesmo tempo, o valor dela é 9. E o rei, é claro, não tem um valor definido, pois ao perdermos o rei, perdemos a partida. Então, o rei não pode ser trocado. Dizemos que o rei tem valor infinito. O cheque. Toda vez que o rei está sendo ameaçado por alguma peça adversária, dizemos que ele está em xeque. A seguir, veremos alguns exemplos. Xeque típico com a torre. Xeque típico com o peão.
Cheque típico com o bispo. Cheque típico com a dama. Cheque típico com o cavalo. Defesas do cheque. Correr, fugir, cobrir e capturar, comer, são as três defesas possíveis do cheque. São os chamados 3 Cs, que podem salvar o rei atacado. Vejam como o rei escapa do cheque com a captura da peça que o ataca. No segundo caso, o rei negro escapa do cheque com a cobertura de sua dama. E no terceiro caso, o rei escapa do cheque do cavalo correndo, ou seja, movendo-se. Checkmate. Quando o rei está em xeque e não consegue correr, cobrir e nem capturar, dizemos que ele levou o checkmate e a partida está encerrada. O jogador que dá o checkmate ganha a partida. A seguir, veremos alguns exemplos. Mate típico com a torre. Mate típico com o cavalo. Mate típico com a dama. Mate típico com o bispo. E também aqui o mate típico com o peão. O rei afogado. Observe atentamente o diagrama ao lado. Seu adversário acabou de jogar a dama na casa C7 e é a sua vez de jogar. O que pode ser feito? Seu rei não está em xeque, mas ficará nessa situação assim que você fizer qualquer lance. Isto é um checkmate? Não. O rei está afogado e a partida termina com um empate. Ocorre afogamento quando aquele que estiver jogando não puder fazer nenhum lance legal, como nesse caso. As pretas não podem fazer nenhuma jogada legal, pois se fizerem um movimento com seu rei, ele vai entrar em xeque.
Observe o diagrama seguinte agora. Você está com as pretas, seu rei não está em xeque e não pode se mover para qualquer casa. Está afogado? Não, porque você pode mover o seu peão. Se você não pode mover o rei, deve verificar se pode mover alguma outra peça. Se puder, então não está afogado. E a partida continua. Movimentos especiais. Existem 3 movimentos no xadrez que são classificados como especiais. São eles: a coroação ou promoção do peão, a captura em passant, e o roque. A coroação do peão. Após uma longa caminhada, quando o peão chega à última fila, você deve trocá-lo por uma dessas 4 peças: a dama, a torre, o cavalo ou o bispo. Veja ao lado o exemplo de um peão chegando à última fileira e sendo transformado em dama. Nesse outro exemplo, um peão captura a torre e é promovido a cavalo. A captura em passant. A captura em passant, de passagem, é feita somente por um peão, que vai capturar outro peão. Veja a sequência. O peão branco está na 5ª fila própria e o peão preto na casa inicial e na coluna vizinha. Se o peão preto jogar 2 casas, o peão branco poderá capturá-lo como se o mesmo tivesse andado apenas uma casa. A jogada termina desse modo. Vejamos agora uma sequência na qual a captura é feita pelas pretas. É importante lembrar que o peão preto que realiza a captura deve estar sempre na 4ª fileira. A captura em passant só é possível quando o peão que vai ser capturado sair de sua casa inicial e andar 2 casas.
Observe no diagrama que o peão preto não estava em sua casa inicial e moveu apenas uma casa. Portanto, o peão branco não pode capturá-lo em passant. E para terminar, a captura em passant deve ser realizada imediatamente após o movimento do peão que poderá ser capturado. Aqui podemos notar que as negras avançam seu peão 2 casas. As brancas não tomam o peão negro imediatamente e movem o seu rei. Agora, as brancas não poderão fazer mais a captura em passant. Ala do rei e ala da dama. Veja ao lado que o tabuleiro pode ser dividido em 2 metades. A metade que fica a dama é chamada de ala da dama, e a outra metade que fica o rei é chamada ala do rei. Ala da dama. Ala do rei. O roque. O roque é o único movimento no xadrez que 2 peças jogam ao mesmo tempo, o rei e a torre. O roque é um movimento que ajuda a proteger o rei. Ao rocar, o rei sempre moverá 2 casas para o lado e a torre ficará junto a ele, mas do lado contrário. Roque grande e roque pequeno. Roque pequeno. É o roque do lado do rei. Esse roque é chamado de pequeno, porque entre o rei e a torre existem apenas 2 casas. Roque grande. É o roque do lado da dama. Esse roque é chamado de grande porque entre o rei e a torre existem 3 casas. Veja ao lado. Condições para o roque. O rei e a torre que será usada para o roque não podem ter movido. O rei não poderá rocar se estiver em xeque. Não pode existir nenhuma peça entre o rei e a torre que vai rocar. Ao rocar, o rei não pode passar e nem entrar numa casa atacada por peça inimiga.